E para retomar o nosso último conteúdo, Filocordata, classe mamália, que seria, no caso, a classe dos mamíferos. Eu sou o professor Marcos Bancilão, da matéria de Biologia 2, do Colégio Alternativa. O nosso capítulo é o 24, do primeiro ano único, e a aula será, no caso, a aula 20, a nossa última aula do ano, tá? E para falar sobre os mamíferos, nós primeiro temos que entender por que assim eles são chamados, né? E na verdade eles recebem esse nome porque surge dentro desse grupo uma especiação, né? Que é na verdade uma anagênese, uma característica nova que aparece, que são as glândulas mamárias. E essas glândulas mamárias elas vão dar origem ao processo chamado de lactação, onde as fêmeas do grupo dos mamália, né, dos mamíferos, elas conseguem produzir uma substância, onde essa substância líquida ela irá conter anticorpos, nutrientes, que será passado aos filhotes que estarão no processo de desenvolvimento, né? E aí a gente percebe que o seguinte, esse processo, inclusive, ele dá um nome ao grupo mamália, né? Justamente por quê? Porque essas glândulas são chamadas de glândulas mamárias. Então, todos os indivíduos presentes nesse grupo irão apresentar as glândulas mamárias. E, claro, as fêmeas é que irão realizar o processo de lactação, de produção desse leite e de doação desse leite para os filhotes após o nascimento dos mesmos. Essas evidências do surgimento dessa lactação sugerem que essa característica ela surge lá atrás, ainda em grupos de mamíferos que colocavam ovos, né? Esse grupo é chamado de sinápsida. Eles eram parecidos com répteis, mas já possuíam essa característica dessas glândulas que surgem inicialmente junto às glândulas sudoríparas, né, e as sebáceas no processo de regulação da temperatura corporal e, consequentemente, logo em seguida, essas glândulas elas irão acabar produzindo esse leite materno, onde a gente vai ter uma associação inicial de água e anticorpos, depois outras substâncias são acrescentadas, para justamente a fêmea passar esse líquido para o filhote e acabar ofertando uma proteção a ele. Então, além de passar essa substância para o filhote, como esses mamíferos ainda colocavam ovos, essa substância ela serviria para hidratar esses ovos e também para proteger, né, da ação de micro-organismos e tudo mais, já que eles continham anticorpos associados, tá? E olha lá, a gente encontra que esse grupo mamífero está dentro do Filocordata, é uma classe. A origem evolutiva, no caso, a gente passa a entender que esses grupos, eles surgem, né? O primeiro grupo de mamíferos surge descendente, né? Lá em anfíbio, mas provavelmente de uma linhagem que também dá origem ao grupo dos répteis, né? E esses indivíduos que surgem aí, né, separando-se com um ancestral que praticamente advindo lá de anfíbia, né? Em seguida a gente tem o surgimento de reptila e, claro, anfíbia também ramificando, dando origem aos primeiros mamíferos. A gente pode, inclusive, constatar esse processo de especiação, onde a gente vê lá a anfíbia, a gente tem os tetrápodes, que são os animais com 4 patas, anfíbia logo mais acima, em seguida o ancestral que origina aí, ó, reptila, onde a gente vai ter os primeiros testudinatas, que são os grupos mais atuais, e sinápsida, que irá originar os atuais mamíferos, né? De onde provavelmente os primeiros mamíferos eles são descendentes. Em seguida, a gente também percebe que a linha, logo após, continua, depois de reptila, a gente percebe surgimento de sáurea, os arcossáurios, que aí irão originar as aves, né? E os lepidossauros, que vão originar os lagartos e serpentes, e as tuataras atuais, né? Que dentro do grupo dos répteis. Perceba que essa ramificação é bem específica aí para mamália e, no caso, para réptil também, tá? Olha lá. A gente pode ver representações hipotéticas do primeiro mamífero aí ancestral. Olha lá. Provavelmente acredita-se que esse mamífero ele tem assumido essas características como a gente pode estar vendo aí inicialmente. Eles pareciam répteis, mas eles apresentavam características muito próprias de um grupo separado, onde você tinha garras afiadas. Eles ainda tinham também a questão da presença dos 5 dedos, né? A gente vê isso em réptil também, mas veja como é a característica diferenciada. A gente vai perceber isso
conforme for estudando dentro do grupo. E olha lá, nas características e morfologia desses animais, dos mamália, a gente pode ver que o mamífero vem de glândula mamária, eles surgem lá no Triássico, em 251 a 200 milhões de anos. A ascensão desse grupo é no Cretáceo, quando ocorre um decréscimo do número de dinossauros. Na verdade, eles entram em extinção e aí mamífero ascende, né? A endotermia foi um dos principais mecanismos que permitiu a sobrevivência desses grupos, porque eles regulavam a temperatura corporal, dentro, no caso, na parte interna do corpo, a regulação vinha de dentro, né? E além de tudo, eles ainda eram homeotérmicos, eles faziam essa regulação, como eu falei, independente desse meio externo, tá? Endotermia, regulam a temperatura a partir do interior do corpo, ele tem mecanismos de regulação. E a homeotermia significa que o fato de regular essa temperatura independente do ambiente. Se o ambiente estiver frio, o mamífero regula e fica mais quente, né? Isso acontece com a gente. Outra questão, essas espécies, elas são cosmopolitas, a gente pode ver mamíferos distribuídos dentro de todo o planeta, né? De todo o globo. O corpo vai ser coberto de pelos, que tem uma base queratinosa. Além de tudo, a gente percebe que esse pelo ele pode crescer totalmente ou parcialmente, onde a gente vai ver que o folículo piloso ele vai vir da derme, né? Lá do tecido conjuntivo. Ele sobe com esse pelo, e aí esse pelo, na verdade, ele cresce a partir da derme. Na pele, a gente também tem a presença de glândulas sebáceas, sudoríparas, odoríferas, porque esses animais também produzem feromônios, cheiros que acabam repelindo ou atraindo outros animais, e por fim, claro, as glândulas mamárias. A língua vai ser móvel, que é uma coisa que é particular dentro desse grupo, né? Os olhos vão possuir as pálpebras, que também são móveis, e isso é outra característica interessante que a gente vai perceber, o desaparecimento da membrana nictante em muitos dos grupos aí, né? E atualmente a gente tem aí em mamália 5.400 espécies catalogadas. São sempre descobertas novas espécies, tá? Dentro dos grupos em si, mas atualmente esse é o número estável de espécies de mamíferos encontrados pelo globo. Com relação aos tamanhos, nós podemos encontrar grupos de indivíduos muito grandes, como é o caso da baleia azul, que há um tempo atrás foi considerado o maior ser vivo do mundo, né? Hoje mais não, a gente sabe que é um fungo. E a gente também tem o elefante e os camundongos, né? Que são animais minúsculos, então perceba que esse tamanho varia muito. Uma outra especialização é a presença de um ouvido dividido em interno e externo. A gente percebe que no ouvido interno existem órgãos que são responsáveis pela captação do som, onde a gente vê aí os ossículos, né? Bigorna, estribo e martelo, que vão ter essa ligação e a responsabilidade de captação desse som e, na verdade, processamento desse som, na verdade, captação desse som e envio para o cérebro do mamífero em si, que vai processar essa informação e converter em um sinal, né? E a parte externa, onde a gente tem o pavilhão externo, geralmente são as orelhas, né? A maior parte dos mamíferos vão possuir essas orelhas aí, e isso, na verdade, vem lá do ancestral. Além de tudo, nós temos também as glândulas mamárias, que vão ser ativadas por hormônios quando os animais atingem o final da gestação. E é engraçado que, no caso do ser humano, a gente tem as prolactinas, né, que vão estimular a produção desse leite, que vai servir como alimento para a criança, pelo menos nos humanos, até os 2 anos de idade. Era dito, inclusive, que era necessário 6 meses, mas já sabe que são 2 anos, porque isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. E esse leite ele é carregado de substâncias nutritivas e tem anticorpos e diversas componentes que vão ajudar no desenvolvimento, tá? A coluna vertebral vai ser dividida em 5 regiões, onde a gente vê aí, ó, cervical, torácica, lombar, sacral e caudal. Vocês já viram isso, inclusive, lá em Anatomia Humana, com a Manu. São 4 membros que estão presentes aí, que vão, em alguns casos, podem estar reduzidos ou ausentes, né? Isso é tipo não é algo próprio, né? Onde a gente vê aí os pés com artelhos e garras e as unhas, né? Cascos, tudo isso vão estar associados aí a esses membros. A visão, a audição e o olfato são altamente desenvolvidos dentro desses grupos de animais, né? Porque isso é uma especialização que já ocorre dentro do ancestral dos mamíferos, lá atrás. A temperatura vai ser regulada pelo corpo, como eu já tinha dito anteriormente, e existe um revestimento que vai isolar a questão, né, dessas temperaturas, onde a gente vai ver aí o pelo como responsável pela regulação e uma gordura
vai estar localizada abaixo da derme no tecido hipodérmico. Por isso que é chamado de gordura subcutânea, né? Além de tudo, existe a separação completa do sangue venoso para o arterial. Isso aí a gente só vê nos grupos de aves e mamíferos, tá? Porque até então, nos grupos anteriores, a gente percebe que esse sangue ele pode se misturar dentro das cavidades. Alguns animais são tricavitários, ou seja, tem 3 cavidades ao invés de 4, como nós, né? Tetracavitários. Na evolução, as glândulas sebáceas vão estar localizadas muito próximas ao folículo piloso e aí vão liberar esse sebo, essa gordura que vai lubrificar o pelo. Isso acontece comumente nos cabelos, nos pelos do corpo e por aí vai. É uma espécie de proteção que é dada, é um cerídeo, uma cera que é produzida para proteger o corpo, inclusive dos processos de dessecação. Glândulas sudoríparas vão secretar água, e no caso o suor e substâncias de excreção, né? Que auxiliam na regulação térmica e também na eliminação de excretas nitrogenadas. Então, essas glândulas sudoríparas, elas acabam produzindo uma substância líquida que vai retirando, né, as quantidades de calor do corpo e lançando no ambiente, trocando com o meio, tá? Glândulas odoríferas vão produzir o cheiro, tanto os feromônios pessoais de cada grupo de animais, como também odores desagradáveis, como é o caso esqueci o nome dele agora, o gambá, que vai ter uma glândula específica de odor para afugentar predadores. Além de tudo, existem os anexos, as unhas, os cascos, as garras. Alguns têm espinhos, como é o caso dos porcos espinhos, os chifres, como a gente vê no gado, né? Então perceba que dentro do contexto dos mamíferos, muitas características foram surgindo e separando eles lá dos anteriores anfíbios e também dos répteis. O diafragma é uma estrutura que surge lá no tórax e dentro da estrutura do peritônio, que vai separar o celoma ao meio, onde a gente vai ter aí o coração e o pulmão, né? E logo mais abaixo, na outra parte da cavidade, dividida pelo diafragma, a gente tem os órgãos digestórios e outros órgãos em si aí. Então, é como eu falei, na cavidade torácica eu tenho pulmão e coração, e lá eu tenho as outras vísceras, né? Como a gente chama. A contração e relaxamento vai levar a um processo de bombeamento para fora e para dentro dos pulmões. Então, o diafragma é um órgão que auxilia nesse bombeamento do ar, na entrada e na saída do ar do corpo, né, para a realização das trocas gasosas, né, da hematose, como é chamado. Outra questão que diferencia muito os grupos de mamíferos são os tipos de dentição, né? Os dentes são diferentes, então a gente percebe que inicialmente houve um aumento do encéfalo, também ocorreu um aumento, uma regulação da temperatura interna e diversos mecanismos fisiológicos que são diferentes em anfíbios e répteis, né? E aí isso faz com que os mamíferos se tornem animais muito mais eficientes, animais mais ativos, né? E aí eles são mais alertas, mais inteligentes e têm movimentos mais rápidos. Inclusive, os camundongos são muito rápidos, né? A dentição vai ser considerada heterodonto, porque a gente vai ter dentes que são diferentes e que assumem, na verdade, funções diferenciadas, onde a gente vê aí os incisivos, que são os da frente, com a função de raspar e cortar. Os caninos têm a função de rasgar, né? Também servem para caça e para defesa. Hoje, essa estrutura dos caninos ela foi regredida, ela foi reduzida nas estruturas humanas, no corpo humano. Mas outros animais utilizam muito esses caninos, né? Outros mamíferos. Além de tudo, a gente tem os pré-molares, que tem a função aí de esmagar e triturar, cortar também. E os molares, que vão ter função de mastigar os alimentos, né? Outro detalhe, nós somos animais nós, no caso, mamíferos, são animais que vão repor, que não irão repor dente durante toda a vida. Nós só temos 2 dentições eficientes. A dentição inicial e a segunda dentição, que é aquela considerada permanente, né? Os membros são mais eficientes para diversas funções, principalmente de locomoção, e o sucesso reprodutivo é evidente quando se trata da questão de um útero que consegue contemplar uma placenta, que na verdade é uma junção de diversos anexos embrionários em um único, né? Então perceba que o ovo sai de cena e agora a gente tem a placenta assumindo a função de todos os anexos embrionários aí, né? Na dentição dos mamíferos a gente percebe o seguinte, que existem animais que têm dentição completa, onde a gente vê dentes incisivos, pequenos, caninos fortes, desenvolvidos e molares com saliências aguçadas e cortantes, como a gente vê ali, ó. Além de tudo, temos animais que são insetívoros, e aí quais são as características? Dentição completa também, dentes pontiagudos para poderem perfurar o revestimento, né, que é dura a quitina dos insetos, e
Os herbívoros, onde a gente vai ver uma dentição incompleta, não vão possuir dentes caninos e quando tem, são pouco desenvolvidos, porque eles só precisam, na verdade, desses dentes para maceração. Os incisivos vão ser longos e arqueados, também são considerados cortantes, porque eles costumam realizar a função do corte, e tem a questão do crescimento continuado, né? A gente tem um crescimento constante desses dentes. Então, esses incisivos, eles vão estar aí no espaço entre o molar e, na verdade, existe um espaço entre o incisivo e o molar chamado de barra, ou também conhecido como diastema. Isso aí a gente vê também lá nos seres humanos, tá? Essa estrutura do diastema. E na dentição completa dos onívoros, a gente percebe que os dentes se diferenciam. Nós temos caninos, incisivos, molares, premolares e os chamados dentes cortantes, né? A gente vai perceber aí que esses dentes cortantes eles vão formar caninos muito fortes, molares que vão ser largos e arredondados. Então, perceba que dentro da construção dos 4 grupos, a gente vê aí diferenças, principalmente desses dentes, com relação a cada dieta. Uma dieta carnívora exige a presença de caninos mais fortes. Uma dieta insetívora pede que os dentes sejam mais perfurantes, mais fáceis de quebrar a estrutura. O herbívoro ele precisa de uma maceração, né? E o onívoro, como tem todas as dietas inseridas, ele tem que ter todas as qualidades aí associadas. Na subclasse Prototéria, onde a gente vai ver o primeiro grupo, que são os monotremados, tá? Que são os considerados indivíduos antigos, né? Por isso proto, primeiro ter, animal selvagem. Eles são grupos de mamíferos atípicos, porque são muito antigos. Eles são, na verdade, considerados ovíparos e não desenvolvem a placenta, têm a cloaca como função de excreção e de reprodução. Então, perceba aqui o seguinte, a gente percebe nos demais grupos de mamíferos a presença do ânus e do aparelho reprodutor em separado. Nesses animais, a gente já nota que ele vai ter a cloaca, que tem uma ideia muito parecida com o que a gente viu lá atrás em réptil, né? E além disso, a gente percebe também a presença de algumas estruturas que estavam em outros grupos, como por exemplo, a presença de um bico córneo, onde esse bico córneo vai assumir a função, né, de destruir o alimento, de macerar, de diminuir, de simplificar esse alimento. Além de tudo, a gente tem uma pele que vai ser espessa nesses grupos de animais. Aí tem um exemplo do ornitorrinco, porque esse animal ele consegue nadar bem. Ele tem um esporão de veneno, que não é comum em mamíferos, né, mas ele vai ter, e esse veneno ele consegue ejetar, ou esse esporão consegue ejetar o veneno na presa ou no predador. As patas vão ter as zonas de ligação, né, parecido com a nadadeira de um pato lá, as patas de um pato. Além de tudo, os olhos são pequenos, porque eles precisam nadar, e também a gente percebe que esses olhos eles vão ser localizados logo atrás do bico, né? Então a gente percebe que existe toda uma adaptação para que o animal consiga se sobreviver bem na área onde ele escolheu para a sobrevivência dele, né? No caso, para a vivência dele. A presença de pelos nas glândulas mamárias. Eles não têm as tetas, como a gente vê nos outros grupos, né? Inclusive, quando a fêmea coloca os ovos nascem, os filhotes eles costumam lamber o peito da fêmea para conseguir adquirir esse leite. Então, perceba que isso é bem antigo também, tá? São animais bem antigos. Eles também são considerados endotérmicos, e isso é que, na verdade, nos leva a classificá-los como mamíferos, tá? Dentro desse grupo monotremata, a gente vê 2 animais principais. As equídenas, que a gente encontra em Nova Guiné, e o ornitorrinco, que vai estar presente na Austrália. Eu coloquei aí essa imagem do ornitorrinco para vocês conhecerem ele, verem a estrutura, como é que funciona. A equídena eu não coloquei porque não caberia, né? Mas só para vocês terem uma ideia aí como ele se dispõe, tá? Tem toda a anatomia do animal e por onde, inclusive, ele vai vaguear, vai habitar. Perceba que a cauda dele é muito parecida com a de uma lontra, né? Ele usa essa estrutura, inclusive, para bater e conseguir nadar. O próximo grupo é o dos metatéria, que são os marsupiais, onde a gente vai ver aí que são animais que têm esse marsúpio, que é uma bolsa, onde eles vão colocar os filhotes, que na verdade tem uma questão interessantíssima sobre esses animais, é que eles nascem antes de estarem prontos. Então, a fêmea, quando vai parir os filhotes, né, esses filhotes nascem ainda não prontos, e eles precisam entrar no marsúpio, porque lá dentro desse marsúpio a gente encontra
o local onde as glândulas mamárias estão, né? E essas glândulas mamárias vão servir de alimento para esses animais enquanto eles se desenvolvem dentro da bolsa. E aí a gente vê o canguru como o principal representante, né? Que o filhote está lá dentro e você percebe que ele põe a cabeça para fora e fica lá, né? E a fêmea conduz ele para onde for. São vivíparos, o desenvolvimento embrionário inicial ocorre no útero lá, eles são placentários, só que esse nascimento é transitório. O filhote nasce antes do processo de amadurecimento, então ele nasce muito, muito antes, né, de estar pronto. Também ocorre um processo no caso de que essa placenta ela é rudimentar, porque ela vai ser a união do saco vitelínico e da parede uterina. Então ela não é uma placenta verdadeira, com todos os anexos, como a gente vê para os grupos de eutéria, que são os mamíferos verdadeiros. O desenvolvimento, como eu falei, vai se completar dentro da bolsa, que é chamada de marsúpio, e aí a gente vê alguns animais, né? O álabe, o lobo marsupial, o wombat, que é um ratão grande que tem aí, o koala, o canguru também é outro animal dentro desse grupo, o gambá no Brasil, cuicas, são animais que a gente percebe que são marsupiais, tá? Bom, e seguindo adiante, os últimos grupos são os grupos de eutérias, né? Onde a gente vê que eu significa verdadeiro, ter, animais selvagens. Então, eles são considerados os mamíferos verdadeiros, porque a placenta ela se desenvolve e ela é duradoura. E ela vai ter, na verdade, a função de todos os anexos embrionários. Então, a gente percebe que esses animais eles têm origem materno-fetal, ou seja, se desenvolvem dentro do útero feminino. E aí é onde ocorre, na partir da placenta, a troca de nutrientes e de gases e de excretas, né? A mãe é quem vai realizar essas eliminações aí para o filhote. Ao ponto de passagem entre a placenta, no caso do filhote, para a mãe e vice-versa, vai ser o cordão umbilical que vai fazer essa ligação. O feto vai completar a gestação inteira dentro do útero da fêmea. Quando chegar no final da gestação, ela vai parir e esse filhote ele já vai ter idade suficiente para conseguir sobreviver meio que sozinho. Quando a gente fala sobre anatomia, a gente percebe a questão do revestimento e do sistema esquelético. Primeiro, a pele vai apresentar esses anexos embrionários, onde a gente vai ver aí pelos, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, como a gente está vendo na figura. O pelo, inclusive, vai entrar na função de regulação da temperatura, assim como a glândula sudorípara, né? Já a glândula sebácea impede a perda excessiva de água. Esses pelos, eles são filamentos finos epidérmicos que vão estar formados aí em um folículo basal lá presente na derme, né? E são basicamente constituídos de queratina, tá? Que é uma estrutura proteica que tem a função, na verdade, como eu falei, de proteger o corpo de choques mecânicos e de isolamento térmico. A glândula sebácea ela vai produzir essa secreção oleosa, que é um cerídeo, uma cera, e vai lubrificar tanto os pelos como a pele. Glândulas sudoríparas vão regular a temperatura a partir do suor, já que ele vai ser rico em água e vai ajudar nesse processo de termorregulação. Existem ainda glândulas especiais, como é o caso das glândulas odoríferas. Nos gambás, as glândulas de cheiro afugentam os predadores, né? As glândulas mamárias, elas são derivadas da epiderme e vão realizar a produção de leite. A gente vai ver mais para frente. Além de tudo, logo abaixo da derme existe um tecido, que é o tecido hipodérmico, onde a gente vai perceber a presença de células adiposas, também conhecido como adipócitos. E aí ela vai estar localizada nessa tela subcutânea, que é a hipoderme, e vai agir como isolante para minimizar a questão da perda do calor e também de reserva nutricional. Além de tudo, esses animais vão possuir garras, chifres, são chamados anexos, né? Unhas, cascos, e o esqueleto vai seguir o padrão dos tetrápodes, ou seja, todos os tetrápodes vão possuir 4 membros, um esqueleto apendicular, um esqueleto axial e a presença, né, no caso desses grupos, de 7 vértebras. As glândulas mamárias, como eu falei, tem uma especificação delas, elas vão ser derivadas do tecido epiderme, e aí o que vai acontecer? Elas são funcionais na fêmea, vão realizar o controle, controle não, elas vão estar sob controle dos hormônios, a prolactina é quem age na produção desse leite, e ela pode ter uma posição variável dependendo da espécie e do tipo de animal. O número de mamilos é variável, conforme a questão do número de filhotes que a fêmea pode produzir, né? E os indivíduos cetáceos, como a gente está vendo aí, tem músculos especiais que vão ejetar o leite. Cetáceos são os grupos de golfinhos e baleias. Eles ejetam esse leite para dentro da boca dos filhotes, no caso, né? As mamas vão ser retraídas e inseridas nas laterais das chamadas fendas genitais.
Monotremados não vão ter essas glândulas desenvolvidas com a teta, né? O leite vai minar a partir da pele mesmo, como eu tinha falado, né? O filhote lambe a região das glândulas mamárias da mãe para poder conseguir acessar esse leite. E aí a gente encontra outras glândulas cutâneas, como é o caso das glândulas sudoríferas, que vão estar distribuídas pelo corpo, e aí a gente vê principalmente nos roedores carnívoros, e a gente também encontra associada a todo o corpo, inclusive a sola dos pés, entre os dígitos. Perceba que a distribuição é muito grande. Nas baleias, essas glândulas são inexistentes, até por causa da adaptação com o meio aquático. A gente ainda tem as glândulas sebáceas, que vão estar associadas aos folículos capilares e vão produzir o sebo, e as odoríferas, né, que vão ter função de afugentar inimigos, atrair o sexo oposto, porque vai produzir feromônio, né, a comunicação entre membros, a demarcação do território, porque esses animais costumam se esfregar em áreas para mostrar que são donos dessas áreas, para que o cheiro impregne essas áreas e nenhum outro animal consiga, né, chegar a essa área específica desse território desse animal. E aí a gente vê, ó, sensor de toque, detecta a questão do toque leve. Sensor de frio, detecta baixas temperaturas. Sensor de calor, detecta altas temperaturas. Ali existe um terminal que vai detectar a dor, né, um terminal nervoso. Sensor de pressão vai detectar a pressão intensa. Fibras nervosas vão conduzir esses impulsos até o cérebro. E por último, o nervo da raiz do pelo, que vai detectar o movimento do pelo. Isso é engraçado, que é esse nervo, inclusive, que é responsável por eriçar o pelo, que é uma mecânica muito interessante nos grupos de mamíferos, né? O eriçamento dos pelos é tanto para a relação com o frio, como também para demonstrar poder, né? Geralmente gatos ou cães fazem isso para aparentarem serem maiores do que são, na verdade. Morfologia externa. A gente percebe que existem adaptações estruturais e funcionais. A pele vai ser constituída de uma epiderme, como eu disse, geralmente composta de células mortas que vão se originar a partir da derme e vão sendo depostas, né? A hipoderme vai ser uma camada rica em células adiposas subcutâneas que tanto tem relação com a conservação da temperatura, como também tem uma relação com a manutenção dos nutrientes, né? Da reserva de nutrientes. E olha lá, a epiderme é a camada mais fina, a derme é o tecido conjuntivo onde os processos irão acontecer, e a hipoderme é onde a gente tem localizado aí o tecido hipodérmico, né, onde o tecido adiposo está locado. E olha lá o que eu falei, o músculo eretor do pelo, né? O que vai acontecer? Quando esse músculo é excitado, ele puxa e o pelo fica eriçado, né? É justamente nas funções que eu tinha dito com relação ao gato e ao cachorro. Com relação ao sistema respiratório e cardiovascular, a respiração vai ser pulmonada, é a nossa respiração, na verdade, inclusive até no contexto dos mamíferos aquáticos, é um pulmão, então esses animais conseguem passar muitas horas dentro da água, e aí quando eles vêm respirar, eles na verdade têm uma reserva muito grande de oxigênio, né? Um fundo, a gente chama de fundo do pulmão muito grande, onde existe uma reserva enorme, e eles conseguem passar muito tempo sem precisar vir até a superfície, onde esses pulmões eles vão ter pequenos sacos, que são chamados de alvéolos, e que vão aumentar conforme ocorrer a absorção do oxigênio aí, certo? Uma questão interessante, o processo de circulação é aquele processo que a gente viu lá na matéria de Biologia 1, onde o sangue entra pela veia cava, é enviado para o pulmão, do pulmão retorna para o átrio, é enviado para o ventrículo e aí depois é distribuído ao corpo pela aorta, né? Eu não preciso especificar porque vocês já viram essa dinâmica e isso aí é algo que só né, complementando o que vocês já viram anteriormente. Outro detalhe, as trocas gasosas entre o ar inspirado e o sangue vão ser chamadas de hematose, eu já tinha dito isso no início do slide, tá? Que é justamente essa troca que ocorre dentro do pulmão, a troca gasosa em si, e a eficiência é bem maior devido à questão do diafragma, né? Que vai criar a diferença de potencial com relação à pressão atmosférica. Então, existe um processo de aumento e diminuição da pressão, o que vai fazer com que o ar venha a entrar e a sair do pulmão. Essa quantidade de ar acaba desencadeando o processo de dissociação do CO2 e o agregar do O2. Então, essas trocas elas são constantes na hematose, né? A gente precisa delas, inclusive, para sobreviver. O sistema respiratório vai se relacionar com a laringe, aí, onde vão estar as cordas vocais, e muitos desses animais eles vão conseguir vocalizar, né?
Por quê? Por causa justamente da presença da corda vocal. O coração, como eu tinha dito, ele vai ser tetracavitário, ou seja, 4 cavidades, onde a gente vai encontrar 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação é dupla, porque a gente tem uma grande circulação, que é a do corpo, a circulação corporal, e a pequena circulação, que é chamada de circulação pulmonar. Diferente das aves, as hemácias desses animais são pequenas, discoidais e não tem núcleo. Tá? As aves a gente vê que elas são redondas e nucleadas. Olha aí o processo de batimento, né? Batimento não, o processo de suspensão e descida dos pulmões com auxílio do diafragma, que é essa membrana que está logo abaixo aí das costelas, como a gente está vendo, acontecendo, né? Simultaneamente. Bom, no aparelho circulatório a gente vê que o coração, como eu já tinha dito, tem 4 câmaras, né, tetracavitário, 2 átrios e 2 ventrículos, vão estar separados aí por ventrículo direito e uma válvula tricúspide, é quem faz a regulação da entrada do sangue para o ventrículo. Então, do átrio para o ventrículo a gente tem a válvula tricúspide. Tricúspide por quê? Porque ela possui 3 válvulas, né, que vão regular. Então são 3, tá? Elas vão ficar regulando a entrada e a saída, a entrada e a saída do sangue, não, desculpe. A passagem do sangue do átrio para o ventrículo. E aí no átrio esquerdo eu tenho a bicúspide, que também é chamada de mitral, porque ao invés de 3 ela tem 2, né? Bicúspide, ela só vai ter 2 válvulas. E os eritrócitos não vão possuir aí o núcleo. Aí está toda a anatomia do coração e a mecânica de entrada desse sangue no coração para a circulação acontecer, né? Lembrem-se que o coração funciona como uma bomba que impulsiona o sangue e distribui também. Ele tanto manda e envia o sangue para os pulmões, como ele distribui esse sangue para o corpo, tá? No aparelho respiratório aí, o ar vai entrar pelas narinas, como a gente já sabe, né? Vai passar pela faringe, pela glote, laringe, traqueia, brônquio, primário e secundário, bronquíolo e alvéolo, que é a última unidade. Tá? Esses alvéolos vão ser circundados por capilares sanguíneos, onde a hematose vai acontecer. Lembrem-se que existe uma membrana que reveste o pulmão, chamada de pleura. Aí eu coloquei os pulmões de uma salamandra inicialmente, uma rã, um lagarto, o pulmão das aves e o pulmão dos mamíferos, para que vocês comparem as diferenças entre eles, e aí vocês entendam como acontece, né, em cada um dos grupos esse processo de troca gasosa. Perceba que os pulmões são diferentes, sim, inclusive das aves, as aves vão possuir os sacos aéreos, né? E a gente também vai ver que o das salamandras é um pouco diferente, o da rã vai ser parecido com o do lagarto, mas tem um formato diferenciado. Então, notem que essas questões influenciam, tá? No sistema digestório e excretório, a gente vê aí um tubo digestório que vai iniciar pela boca, porque eles são deuterostomados, né? Vão seguir pela laringe, pelo esôfago, estômago, intestino e sair pelo ânus. Se os animais forem eutéria ou marsupiais. Se eles forem eutéria, se eles forem marsupiais ou monotremados, o que é que vai acontecer? A gente vai perceber a presença de uma cloaca, onde o mesmo órgão de cópula será o órgão de eliminação de excretas, né? Apresenta dentes aí cujos tipos vão estar relacionados a uma adaptação, tem relação com o regime alimentar, eles são heterodontes e a gente já viu que eles vão possuir incisivos, caninos, premolares, molares e alguns indivíduos podem ser homodontes, ou seja, isso geralmente ocorre nos herbívoros, onde todos os dentes são iguais, certo? E a língua, claro, é móvel, porque ela articula o alimento para que a mordida consiga macerar esse alimento. Também ocorre fígado e pâncreas, além de glândulas salivares, que têm a função de produzir sucos enzimáticos. Os herbívoros podem atingir aí 28 vezes o tamanho do corpo do animal, né? Pois os alimentos vegetais são de difícil digestão e absorção. Então, eles precisam comer muito para adquirir a quantidade de alimentos necessária. Além de tudo, eles ainda têm órgãos especializados no trituramento desses componentes vegetais. A gente vai perceber isso. E associações simbióticas também. Carnívoros vão ter intestinos tendo aí de 3 a 4 vezes o tamanho corporal, porque a carne ela vai passar facilmente, ela é digerida e aí ela sai facilmente do corpo. No excretório a gente percebe que existe um par de rins, onde esses rins eles são rins metanéfros, a excreta vai ser a ureia, então eles são considerados ureotélicos, e o rim promove a questão da retirada dos componentes do sangue a partir de um processo de filtração, né? O filtrado, que é o elemento obtido da filtração, é chamado de urina, né? E aí o que é que vai acontecer? Essa urina ela vai seguir pelos ureteres e ela vai ser eliminada
na região da bexiga, vai ser levada até a bexiga, para que depois ela seja conduzida pela uretra e venha a ser descarregada aí com, né, dependendo do grupo. Se for um monotremado, pela cloaca. Se for um eutéria, vai ser pelo processo geniturinário, tá? O digestório geralmente vai se encerrar na cloaca, nos monotremados, aí como a gente já viu. Aqui eu tenho um exemplo de 2 estômagos. Perceba que o estômago do herbívoro, inclusive, é enorme. Esse órgão anexo aí que vocês estão vendo na lateral, né, do lado direito, vocês estão vendo aí, isso aí é o apêndice, tá? Nos animais herbívoros. Lá no carnívoro, você pode perceber que é bem miudinho e ele está à direita, logo abaixo do estômago, olha ali, né? Aquele pequeno indivíduo ali é um apêndice que, na verdade, foi reduzido por causa do tipo de dieta adotada por esses animais. No sistema urogenital, a gente vai perceber a presença dos 2 rins, um duto que vai ser o ureter, que vai conduzir a questão da bexiga, onde essa bexiga ela é muscular e ela, claro, ela tem uma contração voluntária com relação a expelir a urina. Essa urina, claro, ela é formada por ureia e vai ser lançada para fora a partir da uretra. A eliminação desses resíduos nitrogenados, né, vai dar-se a partir da uretra, como eu tinha falado. Aí a gente tem toda a estrutura reprodutiva. O testículo, isso é masculino, né? O testículo, epidídimo, né? Os rins metanéfricos, o ureter, os vasos deferentes que vão conduzir aí, né, para a eliminação das excretas. Equilíbrio hídrico também vai depender dos rins, vai variar conforme o ambiente. Animais marinhos vão lutar contra a ingestão de sal, então eles têm glândulas específicas que eliminam o sal, a chamada glândula de sal, como a gente vê lá nas tartarugas marinhas. E espécies de deserto, eles lutam também para perder a quantidade menor possível de água que eles consigam, né? Então eles têm que preservar essa água aí. Então o rim ele passa por um processo de ultrafiltração, justamente para não haver excreta de água sem a necessidade. Então eles secretam uma urina muito concentrada. As principais especializações alimentares são, muitos são insetívoros, vão se alimentar de insetos, lesmas, vermes, apesar de não serem insetos, lesmas e vermes, né? E o que é que acontece? Eles comem esses tipos de animais. Os principais grupos são tamanduás e morcegos. Outros vão ter um intestino curto, vão comer pouco vegetal e geralmente requer uma fermentação. É quando a gente vê a questão dos ruminantes, onde a gente vê que esses animais vão possuir 4 estômagos, onde eles vão ingerir as gramíneas, geralmente é o que eles comem, passa pelo esôfago até chegar ao rumen. No rumen eles recebem a primeira descarga de celulase, né? Onde elas vão ser produzidas por micro-organismos. Geralmente esses micro-organismos são protistas que fazem isso. E aí vão ser quebradas, transformadas, voltam para a boca para ser mastigadas, são novamente engolidas e passam aí para o retículo, né? Onde vai receber outra quebra de celulose a partir da produção da celulase. E aí volta para a boca, rumina novamente, cai para o omaço. Lá no omaço ocorre a questão da absorção, e tanto de alimento como da água, e o restante segue para o albomaço para receber o despejar de enzimas que vão fazer a digestão química, né? Depois segue para o intestino e aí em si, né, até que seja totalmente absorvido, vão sair lá pelo ânus, tá? Nos carnívoros isso é muito mais simples, eles vão se alimentar geralmente de herbívoros, a dieta é proteica, o tubo digestivo vai ser curto e os secos vão ser pouco desenvolvidos. A alimentação ela ocorre de forma espaçada, né? Não é sempre, ela é periódica e a vida é mais ativa, porque eles precisam buscar mais presas. Existe um processo também associado ao consumo de proteína e a evolução da inteligência. Nos onívoros, a gente percebe, né, que alguns animais, como porcos, ratos, ursos e os primatas, vão se alimentar de uma dieta variada, tanto de animais como de plantas, tá? Mas eles não conseguem realizar a digestão da celulose, como a gente viu lá para os herbívoros. A gente vai ver os tipos de dentes, olha aí, difiodontos, 2 jogos, desculpa, tá em espanhol, né? É porque, na verdade, eu esqueci de alterar isso aí. Dentes heterodontos servem para mastigar, sujeitar, desgarrar e triturar. Fórmula dentária primitiva, aí são os tipos de dentes que a gente vai ver. Olha lá, incisivos, tem coroa simples, extremos ligeiramente afiados para morder e mordisquear, como ele diz, né? Morder de leve. Canino, tem essas coroas largas e cônicas e usam geralmente para perfurar. Serve para alimentar e para se defender. Pré-molares têm essa função de comprimir, né? Você percebe que as cúspides estão desenhadas para cortar e triturar. Molares, ele já tem grandes corpos de exposição variável e a cúspide serve também para mastigação e trituração, só que muito mais eficiente.
No sistema nervoso sensorial, existe um encéfalo muito bem desenvolvido. Esses animais são bastante inteligentes e o cérebro ele tem dobras, o que na verdade faz com que essas dobras diminuam esse cérebro de tamanho, mas em compensação não percam a potencialidade. Ele torna maior em relação ao volume dos demais grupos aí, tá? Os corpos celulares dos neurônios vão se reunir em uma camada superficial do cérebro, onde vai ocorrer o processamento de informações. E é claro, também essas informações vão ser recebidas aí a partir dos órgãos sensoriais. Os mamíferos vão apresentar uma memória muito bem desenvolvida, capacidade de aprendizado e resolução de problemas e a criação do pensamento abstrato, além de terem os 5 sentidos: tato, visão, audição, olfato e paladar. Isso aí é um esquema do cérebro para vocês verem, né, como ocorre o processamento das informações: trato olfativo, tronco cerebral, né, área olfativa medial. Vocês percebem que existe toda uma disposição dessas informações quando chegam a partir do sensorial e são processadas aí no cérebro em si. Já no reprodutor, a gente sabe que eles são dioicos, têm fecundação interna, todos são considerados vivíparos, menos os monotrematos que colocam ovos. Os machos vão ter pênis e um par de testículos, né? Além de tudo, tem epidídimo, canal deferente e glândulas, como glândula seminal e a próstata, que tem uma relação com o processo de produção de substâncias lubrificantes para eliminação a partir do sêmen, né? Dos gametas. O aparelho genital feminino vai ter 2 ovários, tubas uterinas, útero e vagina, que vai receber esse sêmen e a partir daí os espermatozoides vão buscar os óvulos para a fecundação. O desenvolvimento embrionário pode variar, a gente vê aí animais que são placentários, eutéria, marsupiais e os monotrematas, como a gente já tinha falado, né? Placentários têm desenvolvimento completo, marsupiais é placentário, mas não total, esse desenvolvimento é parcial, o indivíduo nasce antes do tempo, e monotremata tem a questão da ovoposição, da colocação de ovos. Existem rituais de corte dentro dos mamíferos, né, assim como a gente vê para as aves. É complexo isso, porque eles realizam esses rituais de corte para atrair parceiros, e o número de filhotes vai ser inversamente proporcional. Animais muito grandes geralmente costumam gestar um filhote, no máximo 2. Animais menores costumam gestar muito mais filhotes, como é o que a gente está vendo aí, no caso do porco, que tem vários porquinhos, né, vários leitões, assim como gatos, roedores, né, e por aí vai. Existe o cuidado parental, que é uma característica que surge dentro do mamífero da fêmea para com o filhote, né, para conservar essa prole, manter essa prole ativa, né, no desenvolvimento. No sistema genital, olha aí, no feminino, 2 ovários, ovidutos vão ser pares, monotrematos vão pôr os ovos no oviduto que vão se abrir aí na cloaca. O pênis vai estar também no assoalho da cloaca no caso do indivíduo macho. Os úteros nos marsupiais vão ser separados, né? Você percebe aí que existe uma divisão, ele pode gestar muitos filhotes, e nos placentários esse útero ele se fundiu para que ocorresse somente a gestação dentro de uma única estrutura. Olha lá, duplos a único testículo, escroto e pênis, é o que a gente vê para o macho, tá? Nos ciclos reprodutivos, a gente vai perceber que os mamíferos têm estações reprodutivas, épocas de períodos específicos com relação à reprodução, né? Existe o cio, que é muito importante, que é também chamado de estro, né? É um período único estral, onde a fêmea vai tentar buscar o macho para que eles venham a copular e, no caso, se reproduzir. E a gente percebe que aí, ó, inverno e primavera, período mais favorável para a cria dos filhotes após o nascimento. Machos são capazes de copular em qualquer período. Fêmeas precisam do estro, tá? Do cio. Os padrões reprodutivos. No monotremado, a gente percebe que eles vão se reproduzir a partir dessas cópulas, colocam ovos que vão ser cuidados, né? Olha lá, ovíparos possuem um único período reprodutivo. Ovos no ninho são incubados por 12 dias. Após a eclosão, vai ocorrer o sugar do leite para a finalização do desenvolvimento. Isso aí que vocês estão vendo é um ornitorrinco. Eu tinha uma equidna, mas eu acabei tirando porque ficava muito grande. E olha lá, nos marsupiais, isso aí é a estrutura interna dentro do marsúpio, é a bolsa que abriga os filhotes. Isso aí é um canguru, no caso, olha lá. Vivíparos com bolsas ou marsúpio, tipo primitivo de placenta. A gente diz que a placenta tem uma estrutura córeo-vitelina, ou seja, ela vai possuir os 2 anexos, o córeo e
em associação com o vitelo, né? Embriões, saco vitelínico, desculpe. Embriões são envoltos por uma membrana que vão flutuar no líquido uterino. Após a eclosão, o embrião vai se implantar no útero por 33 dias. Percebam como é rápido. E aí, depois eles vão nascer e vão migrar lá do útero da fêmea até o marsúpio, onde eles vão finalizar o desenvolvimento. Existem períodos de lactação e o cuidado parental ele é longo. Os filhotes precisam de um bom tempo para finalizar o desenvolvimento. Nos mamíferos placentários, a gente vê a presença dos euteres, que são os placentários verdadeiros. O embrião vai ficar dentro do útero e vai ser nutrido pela placenta até o final da gestação. E aí a gente vê, gestação mais prolongada, camundongo, 21 dias. Coelho, 30 a 36 dias. Cães e gatos, 60 dias. Vaca, 280. Elefantes, 22 meses, baleia, 12 meses, morcego, 4 a 5 meses, né? Perceba que é bem diferente entre os grupos de placentários. E aí, pessoal, fico muito obrigado. Obrigado por tudo, agradeço por todo esse ano, espero que vocês tenham gostado de tudo. E mais uma vez a gente aqui, né, para poder esclarecer dúvidas e tudo mais, certo? Fico essa tirinha aí como forma de brincadeira, né? Mas pensem nisso e depois a gente conversa melhor. Valeu, muito obrigado, até mais.